E aí, meus queridos e queridas, da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Olha só que interessante o comentário desse inscrito aqui, querido, tá? Ele falou assim, ó: bom dia, Vinícius, sou inscrito no seu canal. Mesmo eu com um score de 831, eu não consigo fazer um empréstimo pequeno no Simplifique. Vamos lá. E aqui tem bastante conteúdo para poder entregar para vocês, para te poder entender o que está acontecendo. O cara vai lá e ele observa apenas o score no Serasa, 831. Beleza, isso é legal? É. Financeiras, tranquilo, acredito que olham. Tem bastante financeiras que dão uma observada dentro do Serasa, mas não é tudo. O que acontece? Às vezes tu pode ter um score de 831 porque tu tens duas ou três contas pequenas no teu nome onde tu paga em dia. E beleza, isso não vai justificar um empréstimo. O score hoje, ele é um termômetro, é como eu digo. Tu não pode utilizar um score de crédito como definição do teu futuro financeiro. Não. Tanto que os bancos te mostram hoje, se tu olhar, a Nubank eu tô com um score de 930, não libera mais cartão de crédito. Por quê? A gente tem que entender quatro pontos importantes em toda essa relação. O primeiro ponto, por mais que tu tenha um score de 831, tu tem que verificar qual é a tua renda real hoje. E nesse ponto a gente tem que entrar em detalhes. Como tu comprova a tua renda e qual é a tua renda? Ah, Vinícius, mas eu quero pegar pouco dinheiro, beleza? Mas tu vai pegar pouco dinheiro. R$ 1.000. Vamos botar R$ 1.000. R$ 1.000, no Simplifique, que a taxa de juros é alta, vamos botar que dê 5 de 300. Vai dar 1.500, mais ou menos. 5 de R$ 300. Beleza. Por que não é liberado esse empréstimo para mim? Vamos supor que o teu salário seja R$ 2.000. Qual é a capacidade que tu tem de endividamento em empréstimo, por mais que não seja consignado? 30%. Então, desses 30, o banco vai ver assim, tá, como é que é a comprovação de renda dele? Ah, a comprovação de renda dele, ele é CLT. Beleza, CLT, tranquilo. Pô, Vinícius, mas peraí. Eu fui tentar fazer a aprovação dele, e aí é o segundo passo, e eu olhei o grau de endividamento dele. Ele tem um financiamento de uma moto, ou ele tem um financiamento de uma casa, ele já tem um cartãozinho de crédito com limite. Então, a renda comprovada é o primeiro ponto, e o segundo é o teu grau de endividamento bancário. Por mais que o valor seja pequeno, tu não vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um conhecido meu, ele fez um empréstimo pessoal na Nubank. Só que ele é aposentado no INSS. Ele fez um empréstimo, na loucura fez um empréstimo. E eu falei, cara, é um absurdo que tu vai pagar. Tenta pegar um empréstimo do INSS, da aposentadoria, que a taxa é a partir de 1,40. E ele viu, ele ficou apavorado, é verdade. Foi dentro do próprio aplicativo do Nubank. O empréstimo do INSS foi negado. Sendo que ele tem margem, ele nunca tinha feito um empréstimo consignado. Eu falei, cara, no Nubank, infelizmente, tu não vai conseguir. Porque a tua margem, tu já passou de 30%. E se tu for pegar no INSS mais, não vai dar, porque o Nubank, se tu não quitar o empréstimo, o Nubank já falou assim, cara, se endividou demais. Então, o que que ele fez? Ele foi no outro banco, pegou no Itaú o empréstimo do INSS, quitou o Nubank. Então, como vai ser comprovada a tua renda e qual é o grau de endividamento bancário é que vai mandar se vai liberar Simplique, se vai liberar no Bom para Crédito, se vai liberar no Super Sim. É isso. O score é só dizendo assim, ó, cara, ele tá pagando em dia. Mas só. Ele não tá dizendo que ele tá pagando em dia, a renda dele é tal. E não, ele só tá dizendo que tu paga em dia. Vinícius, e qual seria o terceiro ponto? O terceiro ponto é o seguinte: como é que tá o teu rating individual? Como é que tá o teu crédito? Como é que tá o registrado? Quanto tu tem de crédito no mercado disponível? E quanto tu realmente utiliza? Porque muitas pessoas fazem o seguinte: eu só passo débito. Eu não gosto de comprar nada parcelado. Beleza. Financeiramente tu não existe. Por mais que tu compre tudo no débito, tenha poder de compra, financeiramente tu não existe. O banco não te entende como é que tu é com crédito. Pô, pera aí, cara. Ele já pegou o empréstimo aqui, ele pagou. Ele usou esse cartãozinho aqui, pagou. Então esse ponto é muito importante. Como é que é a tua relação com o crédito? E sinceramente, eu já vi várias pessoas não conseguindo crédito por ter só comprado no débito. E isso ninguém te fala na internet. Não, porque eles não sabem. Eu já trabalhei em banco e eu sei. E o fato de usar só o cartão de débito não quer dizer nada para ti.
quer dizer que tu é um bom cara que não cria dívida. Mas o criar dívida é ter um cartão de crédito, te posicionar com crédito. E se tu for um cara emocionado que do nada tu tem 10 mil de limite de cartão de crédito, sai a torrar feito louco. O banco não sabe, então ele precisa saber como é que tu é com débito. E o quarto posicionamento importantíssimo é a construção. Se o Simplic não te liberou o empréstimo, beleza, como é o banco que tu recebe dinheiro? Como é que tá a tua situação lá? Tu tem que construir um histórico dentro do banco, porque construindo histórico dentro do banco que tu trabalha, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aumentar o teu rate individual. Então, tu tá com 800 aqui. E o que acontece? A Simplic, ela não vai usar só o Serasa, tá? É que a maioria dos casos a gente acha que é Serasa. Não, ela vai ter o próprio birô de crédito dela, onde vai te dizer assim, ó, olha, ele tem uma conta lá no Santander, onde ele é um bom pagador, a nota interna dele é tal. Então isso vai influenciar na hora que liberar o empréstimo. Então nem tudo, meu querido, é o score. Na verdade, o score é aquele negócio. Botou o termômetro, deu vermelho. Tu vai curar, tu vai curar a tua doença com o termômetro? Não. Mas o termômetro vai avisar que tu tem alguma coisa. E é isso que é o score. Ele vai avisar como é que tá a tua saúde financeira. Pô, tá em 800, tá boa. Beleza. Só que vai pagar, não sabemos. Como é que tá a renda também, não sabemos. Então, atualmente hoje, para a gente conseguir um crédito, a gente precisa ter uma base de informações concretas que o banco tem que utilizar. E como é que eu faço isso, Vinícius? Eu já fiz diversos vídeos como tu ter uma vida social, financeira certinha, bonitinha, para que os bancos observem o teu CPF e seja atrativo aos olhos deles para te liberar empréstimo. Eu não tinha Super Sim antes, agora eu já tenho. Inclusive, se tu quiser, tem link na descrição. Eu já tenho hoje Super Sim, eu tenho Jeitor, eu tenho outro lá que eu nem me lembro, é Velotax. Eu tô cheio desses empréstimos. E eu não tinha construção de relacionamento. Como? Eu comecei a construir relacionamento com a Nubank, Banco Inter e também só, porque o resto estava meio sujo. E foi tendo uma base, e essa base foi me levantando para ter atualmente hoje o que eu tenho de crédito no mercado. Tá bom, meu querido? Então nem tudo é o Score Serasa para conseguir empréstimo. Eu espero que tu tenha chegado até aqui porque tu gostou do vídeo. Se tu gostou do vídeo, eu só espero uma pequena gentileza. Que tu deixe o teu like no vídeo, que tu comente, tu te inscreva no canal. Que isso faz a gente cada vez melhor e o YouTube entregar cada vez mais os meus vídeos, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!